Olá, como vão? Estamos iniciando os podcasts da Sociedade Brasileira de Mastologia nessa nova atividade que pretendemos trazer regularmente para todos vocês. Em especial, esse podcast, podemos dizer até emergencial, foi organizado com um foco principal em relação à consulta pública número 3 de 2026 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia, órgão responsável pela incorporação de exames, remédios, procedimentos no SUS. A consulta pública 3 de 2026 está aberta até o dia 2 de fevereiro e todos vocês fazem parte de um dos pilares do SUS, que se chama participação social. Todos vocês podem entrar e acessar a página do Ministério da Saúde, da Conitec e dar sua contribuição. E do que se trata a Consulta Pública 3 de 2026? Da incorporação da testagem genética, NGS, para os genes BRCA1 e BRCA2, que representam a grande maioria das síndromes de câncer de mama e ovário do país. Para debater esse assunto e para que você livremente expresse sua opinião e forme sua opinião, a Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais preparou esse podcast para conversar com pessoas envolvidas nessa situação. Tem aqui comigo Maria Luísa Oliveira, presidente da Associação Pérolas de Minas, que representa pacientes com câncer de mama. Tenho aqui comigo a doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues, coordenadora do Departamento de Direito dos Pacientes da Sociedade Brasileira de Mastologia e coordenadora do Departamento de Saúde Pública, Acesso e Medicina Complementar da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. E o mais importante, tenho aqui comigo as pessoas interessadas e que são afetadas pelos problemas. A Lohane Heisley da Silva, paciente e portadora de BRCA1, que teve câncer de mama, e a sua mãe, minha amiga, dona Edna Nunes da Silva, também portadora de BRCA1, que teve câncer de mama. Então vamos começar a nossa conversa. E eu acho que nada mais adequado, se é que nós estamos falando da contribuição das pessoas no pilar social do SUS, escutar quem realmente interessa o problema, quem teve o problema. Então acho que a gente pode começar com a Lohane Heisley. Lohane, você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos agora. Conta um pouquinho da sua história, quando é que você teve o câncer de mama, como que foi o tratamento, os testes e os exames que você fez. Eu descobri, né, o câncer de mama através de uma consulta ginecológica com a minha médica. Eu estava com 26 anos, foi no ano de 2019, no finalzinho do ano de 2019. E eu estava pensando em engravidar nessa época. Foi aí que eu falei assim, vou ver como é que está a minha saúde, né? Vou procurar a minha ginecologista. E aí, ela apalpando, né, o meu peito, ela falou assim, olha, Lohane, você percebeu esse nódulo aqui? Na hora, eu virei e falei assim, é um câncer de mama. Porque eu já tinha vivido essa situação com a minha mãe. E na hora eu falei assim, doutor, eu acho que é um câncer de mama. Não, vamos fazer alguns exames, né? Foi aí que eu fiz ultrassom. Aí no ultrassom ela falou assim, olha, Lohane, tá, eu não sei como que fala, sabe, doutores? Mas ela falou assim, olha, pelo ultrassom aqui tá bonitinho, né, o nódulo. Aí ela virou e falou assim, mas como sua mãe já teve esse problema, vamos fazer uma biópsia. Uma biópsia não, acho que é uma punção, eu não sei a diferença, né, entre esses dois exames.
E aí eu fiz esse exame. Aí quando eu fiz esse exame, ela entrou de férias e saiu o resultado. Eu fiquei com medo de incomodá-la, sabe? E aí quando saiu o resultado, eu estava trabalhando. E aí eu fiquei um pouco assustada e com medo de contar para minha mãe. Contei para o meu marido e falei com ele, vamos no hospital, vamos lá no Vila da Serra. Aí, que era o hospital que me veio na cabeça, porque eu acho que eu já tive algumas consultas lá ginecológicas, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim, então vamos lá. Mas calma, não deve ser nada, não. Eu falei assim, não, vamos lá, porque eu conheço esse nome. Aí a gente pegou e nós fomos lá, né? Aí, chegando no hospital, eu lembro que me atendeu uma médica e uma residente, se eu não me engano. E a outra médica era residente também em mastologia. E aí ela virou, pegou o exame. Eu falei assim, olha, eu vim aqui porque eu estou bem, mas eu estou com exame, com esse diagnóstico. Aí ela virou e falou assim, ai, Lohane, mas a gente não pode dar diagnóstico, você tem que passar pelo seu médico. Aí eu virei e falei assim, deixa eu te contar. A minha mãe já teve e eu conheço esse nome. E aí ela virou e falou assim, então tá bom. Realmente, aqui essa punção sua, deu que você está com carcinoma, né? Eu acho que o nome era isso. E me passou 3 telefones de médicos. E ela virou e falou assim, olha, se fosse para minha mãe, eu te indicaria esses 3 médicos. Lohane, o que você relata parece que é uma certeza de que você ia ter câncer de mama. Sim. Uma vez que você percebe o nódulo. Você tinha esse sentimento? Eu tinha esse sentimento. Por causa da história da sua mãe? Por causa da história da minha mãe. E porque eu tinha uma tia que também tinha passado por esse período. E a minha outra tia, também irmã da minha mãe, ela fez tratamento junto com a minha mãe. Então, a sua mãe teve câncer de mama, 2 tias com câncer de mama, e você tinha uma sensação de que esperava a sua vez. Sim. Tá. E aí, continue, você foi procurar o atendimento. Aí eu procurei um atendimento que atendia o meu convênio, né? E eu fui, achei o doutor Henrique. O doutor Henrique é cheio a agenda dele, né? Lotada, mas eu insisti para conseguir eu não sei se era desistência ou se era um encaixe ali. E foi aí que tudo começou, né? Quando ele atendeu eu e minha mãe, ele virou, já alertou, falou assim, eu tô achando que isso é uma genética. O doutor Henrique já me alertou para isso e ele já me passou vários exames para eu poder fazer e eu fiz diversos exames com ele e ele falou assim, a gente vai fazer então um exame de genética, porque o meu convênio cobria, né, esse exame de genética. Isso é interessante. Então, você teve um carcinoma, né? Sim. Triplo negativo, aos 26 anos. Sim. E estava dentro dos critérios de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde. Então, os planos de saúde eram obrigados a te fornecer. Sim. Você acha que você poderia já saber disso antes, se o SUS tivesse dado esses testes para sua família? Com certeza. E ninguém da sua família com uma história tão firme de câncer de mama foi testado? Ninguém. Todas com assistência no SUS? Todas com assistência no SUS. Então, a gente pode dizer que esse é o problema. Esse é o grande problema. Não basta testar só quem tem plano de saúde. Não basta. Inclusive, minha mãe passou por uma consulta recentemente também no SUS. E eu conversando com a oncologista, né, que estava atendendo a minha mãe, falei, eu queria que minha mãe fizesse a mesma cirurgia que eu fiz, porque parava com esse medo, né, com essa angústia. A gente sabe que reduz muito, né, essa chance de voltar novamente, de ter, né? Então, assim, hoje em dia eu sei, pelo fato de ter passado por tudo isso, pelo próprio doutor, né, ter me explicado, ter tido uma conversa muito ampla comigo, com a minha mãe, com a minha família, sobre esse caso, sabe? E aí, a médica que atendeu, ela falou assim, infelizmente a gente não consegue, nós não temos no SUS. Deixa eu entender bem o seu testemunho, porque eu acho que é um testemunho contundente. E em relação à dona Edna, né? Dona Edna é a sua mãe. Sim. Dona Edna, a senhora já teve câncer de mama, está em acompanhamento
solicitou a testagem num hospital do sistema público, num atendimento com um oncologista. Sim, por exemplo, né? Eu tive câncer de mama em 2008. Aí, só que eu andava com meus exames em dias. Eu fiz um exame de mamografia, deu normal. Só que depois que eu fiz esse exame, surgiu um nódulozinho na minha mama e queimava muito. Aí eu voltei no médico do SUS, né? Voltei no médico do SUS, ele me receitou diclofenac. Aí eu tomei o diclofenac 3 meses e continuou avermelhado e queimando muito. Aí eu voltei nele. Aí ele falou assim, uai, mas a sua mamografia deu normal. Aí me encaminhou para me fazer um ultrassom. Aí quando eu fiz o ultrassom, deu que esse nódulo estava lá. Aí me encaminhou para fazer uma biópsia, né? E na biópsia deu positivo, que eu estava com câncer de mama. Quantos anos a senhora tinha? 46 anos. 46 anos. A Lohane tinha quantos anos? 14. Na época, 14. E a senhora, então, é atendida, muito bem cuidada, está bem controlada no Sistema Único de Saúde. Isso, aí eu fui encaminhada para os meus exames lá para a secretaria, aí marcou a minha consulta para o Santa Casa. Então, eu encontrei lá uma mastologia, doutora Patrícia Belina, que me apoiou em tudo, e o doutor Célio, que fazia a minha... depois da quimioterapia, faz... Radioterapia. E eu comentei com ele que eu tinha uma irmã que tinha falecido até, né? Aí ele falou assim, o apoio foi tão grande, que ele falou assim, Edna, a sua irmã morreu, mas você não vai morrer. Você vai fazer o tratamento pelo SUS. E nós vamos operar você, e o seu câncer é precoce. Então, você não vai morrer. Encontrei pessoas maravilhosas na minha vida, através do SUS, né? Mas eles sempre falavam assim que tem o teste de genética, mas o SUS não liberava o teste de genética. Mesmo sabendo que a sua filha é confirmadamente portadora do gene. A minha irmã, né, que a minha filha ainda não tinha, a minha irmã faleceu com câncer de mama. Sem testar. Sem testar. E agora, sabendo que a sua filha tem, a senhora não consegue testar. Não consigo. Você estava falando, Lohane, que você questionou ao oncologista se a sua mãe poderia fazer a cirurgia que você fez. Sim. Qual cirurgia que você fez? É a retirada das 2 mamas, mastectomia? Sim. Bilateral? Dona Edna, a senhora não retirou as 2 mamas? Não. Então a senhora é portadora, provavelmente, quase que certo, de um gene de risco para câncer de 2 mamas, mas você não consegue comprovar isso no SUS e não consegue fazer a cirurgia preventiva, ou na verdade, no seu caso, nem preventiva, você teve o câncer. Sequencial, uma melhor terapia para o seu caso, que seria retirada. Você não consegue? Sim, não consegue, né? Pelo SUS não consegue. Doutora Ana Maria, a senhora que é a especialista na parte de direitos, e a gente está discutindo essa questão. Está disponível o teste no SUS? Não, Henrique. Infelizmente, o teste, né, genético, do painel genético de nova geração, ele não está disponível no Sistema Único de Saúde. E o que a gente vê é exatamente essa história. Eu atendi mais de 20 anos no sistema público, na Santa Casa, inclusive. Sim. E muitas vezes, apesar de existir dentro do rol do SUS, que está no sistema, na tabela do SIGTAP, consulta com geneticista, existe hoje em dia ressonância de mama, a gente consegue fazer reconstrução em quem teve câncer, mas, infelizmente, a gente não tem como fazer a mastectomia redutora de risco. Não existe código para mastectomia redutora de risco, que a gente deixa a pele, deixa a parte da mama externa saudável.
e faz uma reconstrução imediata, então a gente não tem como fazer, né? A auditoria do SUS, ela não autoriza que a gente faça esse tipo de cirurgia. Bem como, no caso da mutação de BRCA1, a retirada de ovário, que é uma das estratégias extremamente importantes, não só para reduzir o risco do câncer de ovário, que também é muito prevalente nas mulheres com mutação BRCA1, mas também reduz o risco de câncer de mama e aumenta a sobrevida. Nesse caso, aqui em Minas Gerais, a gente tem uma lei desde 2019, que é a Lei 23449, que, teoricamente, ela daria esse acesso para todas as mulheres do estado de Minas Gerais, com algumas resoluções, algumas colocações que foram feitas na resolução de 10.609, que é uma resolução que foi publicada em outubro de 25, que fala que essas mulheres em Minas, elas têm direito. Só que isso ainda não foi operacionalizado. Então, nós temos um direito, não só legal, estou falando agora Minas Gerais, a gente tem um direito não só legal, mas também com uma resolução que fala como fazer, quem tem direito, quais que seriam os cuidados da linha de cuidado, fala sobre a parte psíquica, fala sobre a parte de promoção de saúde, de atividade física, está tudo nessa resolução, mas ainda não teve a operacionalização. E isso, mesmo para as mulheres mineiras, que têm garantido, teoricamente em lei, a partir do momento que a gente garante esse primeiro passo no Brasil, que é a testagem do BRCA para qualquer mulher dentro dos critérios, as nossas mulheres vão ter muito mais facilidade de entrar nessa linha de cuidado, de fazer as cirurgias, porque, do ponto de vista federal, eles vão criar os códigos, eles vão criar as estratégias dentro do centro de saúde, dentro dos estados, e vai ter também financiamento. Então, são várias questões que, mesmo no nosso estado, a gente fala assim, a gente vai ter isso disponível, BRCA1 e BRCA2. Mas é muito melhor que todas nós tenhamos isso disponível. Não só as mulheres que têm saúde suplementar, mas todas as mulheres do país. Que seja regulamentado, por assim dizer, né? E apenas para ficar claro para a população, é que não adianta falar assim, toda mulher tem direito ao teste, se não existir um código para o teste. Porque se não tem um código, o médico não tem como solicitar. Se não tem um código, não tem como o laboratório efetivar, realizar, e não tem como cobrar. E nesse caso, Henrique, inclusive mulheres que têm o teste, suponhamos que a senhora Edna faça o teste e confirme a mutação BRCA1, mesmo essa pessoa, né, a nossa paciente chegando com o teste positivo, a gente não tem código para fazer a cirurgia redutora de risco, a gente não tem código para fazer a oforectomia redutora de risco. Então, o cenário é o seguinte, o que o olho não vê, o coração não sente. Porque se eu não testo, essa população não aparece. Se ela não aparece, não precisa da mastectomia preventiva ou terapêutica bilateral, não precisa da oforectomia e não precisa das medicações específicas. E aí, a Sociedade Brasileira de Mastologia, com uma iniciativa, e seguindo as leis e a metodologia do SUS, que fala que só pode ser incorporada uma tecnologia se for demonstrado custo-efetividade, se o valor valer o impacto e for aprovado na Comissão Nacional de Tecnologia. A sociedade fez isso, submeteu a sua apreciação e a resposta do Conitec foi que concorda que isso é importante, mas que acha que deve fazer tudo. E que não foram consideradas as mastectomias, as oforectomias e as outras terapias. Mas como considerar? Considerar o que não tem? Nada. Então, nós estamos correndo atrás do rabo. Não dá para fazer porque não tem. Porque não tem, não pode testar. Ah, como é que é isso? Não, é assim, deixa eu explicar bem. Não pode testar
Porque não tem a mastectomia. Mas por que não tem a mastectomia? Porque não tem o teste. Porque não tem teste. Aí eu quero saber, é o ovo ou a galinha que começa com a história? Esse é o problema. Então, isso não é desculpa. E eu queria saber, com a Maria Luísa, que representa as pacientes, é um problema frequente na associação? A dificuldade da testagem, a ausência de assistência, não só dos testes, mas os grandes abismos entre a medicina privada e complementar, a não possibilidade de fazer uma mastectomia bilateral para quem é portador, então ela carrega a certeza de que vai ter praticamente, sem poder fazer nada. Isso acontece com frequência na associação? Frequente. E é um assunto que deixa a gente muito sensibilizada, porque você vê mulheres na saúde suplementar podendo fazer isso, e outras que são pacientes do SUS e que não vão ter esse direito, elas não têm esse direito. Elas ficam com medo, têm filhas, jovens, querem saber se elas possuem um gene de mutação, né? Que isso seja para a família, né? Para ela poder fazer o teste, ser a primeira pessoa a verificar isso. Elas ficam muito preocupadas. Eu acho muito injusto do jeito que é colocado a situação da cirurgia do câncer de mama com relação aos exames genéticos. Então, se a mulher não pode, ela é do SUS, ela não pode, mas a outra que está na saúde suplementar, ela pode, eu acho que é muito injusto, porque ambas são mães, ambas têm filhas, ambas ficam preocupadas com o futuro de suas filhas e não têm condições de ter a mesma situação. Na associação, durante 2 anos, 3 anos, nós conseguimos parceria para poder fazer os exames genéticos de quem tinha pedidos do SUS. Foi ótimo fazer, é bom fazer, excelente fazer. Mas o que acontece? Aí a mulher volta para o SUS, ela tem que fazer a cirurgia e nada é feito. Então, quer dizer, o que foi investido, aquilo que a gente lutou para conseguir por elas, elas retorna para o médico que solicitou o exame genético para ela, leva o painel genético, tudo certinho, com o médico extremamente organizado, tudo direitinho, chega lá, ela não tem o que fazer. Então a situação hoje é ainda mais grave. Muito mais grave. Porque não testa. Não testa. E quando tem o teste, finge que ele não existe. Não tem o que fazer. Certo. A gente não vê resultado. Então, você fica se perguntando também, o que eu preciso fazer a mais? Qual que é a minha relação com isso? De que forma que eu vou realmente ajudar essa mulher? Um argumento que é muito apresentado para nós, né, Ana Maria, é a questão de ser ético ou não selecionar grupos para testar. Na saúde complementar, não são todas as mulheres com câncer de mama que são testadas. Não. Tem critérios. Claro. Menos que 35 anos, menos que 60 anos e um tumor triplo negativo, como foi o caso de vocês. 2 tumores em 50 anos, com menos de 50 anos. Um dos argumentos para não incorporar o teste é que seria antiético não testar todas, ou começar com poucos critérios, ignorando a questão de que hoje, não sei se é ético você pegar a dona Edna, que sabe que é portadora do BRCA, e negar o teste. Bom, essa é a situação hoje. E as pessoas estão alegando que é antiético não testar todas. Eu queria saber dos pacientes e da associação. E também Vocês consideram antiético não testar todas e, por isso, não colocar o teste? Ou vocês acham que tem que começar? Eu acho que tem que começar o quanto antes, né? Ainda mais quando a gente descobre que tem uma pessoa na família que descobriu isso e tem uma outra pessoa que apareceu um nódulo também. Isso, eu acho que surge uma alerta e eu acho que tem que começar o quanto antes, né? Porque quando já tem 2 pessoas na família, a gente já
pode ligar um alerta. No caso da minha família, existem várias mulheres que já fizeram tratamentos, né? Como as minhas tias, minhas primas também. Então, isso já era para ter acontecido, assim, muito antes, né? Não esperar mais, igual eu tenho uma filha, não esperar a gente ter que buscar também um teste para poder fazer nela. Eu acho que tinha que ampliar para todo mundo, porque não é todos, né, como eu, que tive esse acesso, né, ao teste. E sem o teste também a gente não consegue fazer nada, né? Não. Eu, além de estar à frente da associação, eu sou uma paciente de câncer de mama. Então, eu acho que é não ético é não começar de maneira nenhuma. Eu acho que tem casos, tem fórmulas de você fazer escolhas ali dos casos, ver quem realmente tem critérios para fazer esses exames. Eu acho assim que o fundamental é começar. E eu queria falar que é muito importante a população saber da importância que é participar de uma pesquisa como essa, né? Que está sendo proposta aí a 3/2026, né? Sobre a implementação dos exames de BRCA1, BRCA2 para câncer de mama e ovários. Então, que todas as pessoas, todas as mulheres, todos os maridos, todo mundo que já viveu uma história de câncer de mama na família, que assine nas nossas redes sociais, está lá o formulário, ensinando como é que participa, gente. É muito importante. Se nós tivemos alguns avanços no câncer de mama, foi graças à participação popular. Então, a gente precisa. O que a gente faz como associação? A gente fala, eu estou aqui. Quer preencher junto comigo? Vou te ajudar a preencher. Porque é muito importante participar. A gente tem direitos, mas às vezes a gente não usa dos nossos direitos. E isso aqui que está acontecendo agora, o motivo que nos trouxe aqui, é um direito nosso que nós não podemos deixar de passar. Não podemos. Ana Maria, nós estamos falando de uma doença rara, nós estamos falando de uma coisa muito rara que não acontece, ou qual é a dimensão do problema? Henrique, a dimensão do problema é enorme. O câncer de mama, ele é o câncer mais frequente. A gente sabe que mais ou menos 10, 15% dos cânceres, eles têm um fundo hereditário, então a pessoa já nasce com aquela tendência. E metade dessas pessoas nasceu com o gene BRCA1 ou gene BRCA2. Isso faz com que uma grande parcela da população possa evitar de ter o câncer. Uma questão que às vezes eles falam, mas as pessoas não vão querer fazer, vão ficar com medo de fazer o teste, descobrir. Independentemente disso, é importante ofertar. A pessoa só pode falar não se existir o teste. Enquanto não existir o teste, a pessoa não tem poder de escolha. Não. Então, o que a gente está querendo garantir para a população é o poder de escolha. É você poder escolher. Falar assim, eu quero fazer esse teste ou eu não quero fazer. Eu estou dentro do critério, eu sou uma pessoa jovem, minha mãe teve câncer de mama jovem e é mutada, porque não é só a mulher que está com câncer ou teve o diagnóstico de câncer. É principalmente aquelas que não tiveram e tem um alto risco de câncer. Uma mutação do BRCA1 dá cerca de 80% de risco de câncer ao longo da vida. Ou seja, de cada 10 mulheres que têm essa mutação BRCA1, 8 vão ter câncer de mama. É a chance que ela tem que falar assim, eu vou fazer o teste, se vier positivo, eu vou retirar minhas mamas, vou retirar meus ovários, ou então eu vou fazer uma ressonância para descobrir o câncer precocemente, tendo em vista que a ressonância de mama, ela vai entrar na linha de cuidado da paciente de alto risco. Meu avô tinha um ditado, meu pai também, e agora eu também uso, que é nada começa do nada, a não ser o próprio nada. Então, o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, se nos perguntarem o que vocês acham, a gente acha que deve implementar completo. Tem que começar a testar. Se testar positivo, tem que testar os familiares.
Tem que oferecer a mastectomia terapêutica bilateral para quem está com câncer, como possibilidade. Tem que oferecer a mastectomia preventiva para quem não tem. A oforectomia preventiva e as medicações específicas. É claro que a gente acha que a linha tem que ser completa. Só que tem que começar. E a ponta do iceberg, para a gente começar a enxergar o problema, é o teste. Sim. Então, a primeira coisa é começar a testar. E para começar a testar, dá para começar a testar todos? Claro que não. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia, obviamente, acho que não tem ninguém que é contra um início sequencial das coisas e a favor de tudo. A proposta da Sociedade Brasileira de Mastologia nunca foi excludente. A proposta da sociedade brasileira é o seguinte: mexam-se, comece. Não fazemos questão que seja com os nossos critérios, mas que seja com algum. O que não pode é o ovo e a galinha. É correr atrás do rabo. Precisamos começar. A Ana, você falou uma coisa, Ana, que nós temos um testemunho aqui na nossa frente. A disparidade, a filha submetida à mastectomia bilateral, ao tratamento completo que tem de mais moderno, a testagem de BRCA, ciente que ela é portadora do gene, e a mãe, que já sabia que isso ia acontecer. Sim. E não pôde ser testada e não tem acesso. Então, doutor Henrique, esse teste tem que começar já, porque também eu tenho uma filha, a minha filha mais velha, ela tem 42 anos e eu tenho 3 netas, né? Então, elas precisam fazer esse teste. E a minha filha fica assim: ô mãe, o que nós vamos fazer, mãe? Eu tenho que fazer esse teste, mãe. Mas o SUS não dá oportunidade de estar fazendo esse teste. E ela fica com muito medo. Eu gostaria que esse bate-papo nosso, seu testemunho, dona Edna, chegasse em quem insiste nesse raciocínio. Em nome do Senhor Jesus, Porque vai chegar. já são 10 anos. Desde 2017 é obrigatório para os planos de saúde. Né, doutor? Nós vamos esperar 15, Não. 20. Não tem como, né? A É muita pesquisadora, disparidade. a pesquisadora que descobriu esse gene, recentemente ela fez uma proclamação de que nenhuma mulher mais que tem esse gene morresse ou adoecesse de câncer de mama. Sim. Porque é virtualmente evitável. Então, por favor, nós estamos aqui, Sociedade Brasileira de Mastologia, a Ana, né, dos direitos dos pacientes, promovemos isso aqui, mas para dar rosto e voz a vocês. 2 testemunhos e uma que testemunha todo dia, vários, na sua associação, as demandas. Porque é muito fácil sentar e falar assim: não, ou é tudo ou é nada. Agora, o difícil é o paciente pedir o exame e o médico falar assim: não tem. Não adianta. É difícil para o médico falar não tem também, Ana? Não adianta pedir que você E não vai também conseguir isso. fazer. É horrível. E mesmo quando faz, você não tem o que O fazer recurso. depois, o recurso depois. Nesse sentido, é muito complexo a nossa ação como médico, porque a gente tem que explicar tudo para a paciente. A paciente chega, como a história da dona Edna, ela chega aí: eu tive câncer, 2 irmãs tiveram câncer, o que eu posso fazer para minha filha não ter câncer? Aí você fala: existe um teste genético. Só de eu falar isso, ela já vai ficar mais ansiosa, porque eu vou falar: existe um teste genético, esse teste a senhora não vai conseguir fazer pelo sistema SUS. público. E mesmo se a senhora juntar um dinheiro, pagar parcelado, fizer o teste, depois a senhora não vai conseguir fazer a cirurgia. Isso. Não vai conseguir fazer a ressonância. Então, para aquela pessoa, é aquilo que você falou, né? A gente não tem o teste porque, teoricamente, não tem as outras coisas para fazer, né? Que falaram, né? A questão do governo, que precisa de fazer tudo.
Mas se a gente não começa pelo teste, você não vai detectar quantas realmente precisam daquela cirurgia. E também, muitas vezes, a pessoa não ter esse impulso, ela não vai cobrar do governo. Não. Nesse sentido, a consulta pública é aquela hora que a gente importante. fala assim, a gente está aqui, a gente tem rosto, a gente tem casa, tem família. Presta atenção, vocês têm que fornecer isso para a gente. Então, é uma hora que a gente tem que mostrar que a gente quer. Né? Porque se a gente não vai na consulta pública, o governo fala assim, esse pessoal não está interessado. Não quer nada, não tem interesse. Eles não têm interesse, não está precisando. Só que a gente sabe que precisa. E não só precisa, porque a gente vai aliviar essa dor de muitas mulheres e de muitas famílias, evitando a doença, como para o governo também é muito melhor. Economia. Evitar uma doença em termos de custo financeiro do que depois ter que pagar quimioterapia, um tanto de tratamento de uma mulher porque ela teve câncer de mama. E uma angústia muito grande que fica dentro da gente, né? Uns podem, outros não. Por quê? Né? Se a saúde é um direito universal, então é muito difícil isso, e você explicar para a sua colega que está em tratamento, né? No meu caso, colegas, amigas que estão em tratamento, isso é muito difícil, gente. É muito triste você falar que a pessoa chega para você e fala assim, fulana fez, tudo bem, ela retirou a mama, e eu vou conseguir fazer a mesma coisa? Aí vem aquela interrogação, você tem que pensar para responder e ver o que você pode ajudar. Qual o recurso que você tem em mãos para ajudar? Isso é muito sério. E a testagem genética, ela é uma questão que dá equidade. A Sim. gente vai dar mais para quem precisa mais. Se aquela mulher tem uma mutação, tem uma variante patogênica BRCA1 ou 2, ela precisa de mais do que quem nasceu sem. Então, é uma forma da gente tratar o SUS de um jeito com equidade. Tratar as mulheres com equidade no nosso país. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi espetacular. Ana Maria, Dona Edna, Lohane, Maria Luísa. E eu vou encerrar com uma frase de um ex-ministro da Saúde nosso, que eu admiro demais, um oncologista espetacular. O sistema de saúde não quebra, porque realmente ele não consegue pagar tudo para todos, ou tudo que a pessoa quiser. Então, os sistemas de saúde não quebram. Sistemas de saúde fazem escolhas. Nesse momento, o sistema de saúde está escolhendo não testar, conforme o relatório do Conitec. Como escolheu não testar nos últimos 10 anos? Como escolheu não realizar terapias preventivas? A Dona Edna é a prova e a testemunha nos últimos 10 anos. Essa é uma escolha do sistema. O sistema não está escolhendo as pacientes. Mas será que o sistema sabe o tamanho do problema? Compareça à consulta. Vá lá. Fale que você existe. Fale que precisa ser testado. Fale que isso não é um problema para ser resolvido em gabinetes, em grupinhos. Passou da hora. Participe da consulta pública. Contamos com a sua participação. Página do Governo Federal, Conitec, consulta pública. Você entra com seu gov.br até dia 2 de fevereiro. Não deixe de participar. Um abraço a todos. Muito obrigado.